você aqui. E antes de mais nada, se você tem sido abençoado pelo nosso conteúdo, que nós temos tanto trabalho para postar de forma gratuita para você, se inscreve no nosso canal, dê um gostei nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E hoje nós vamos falar dessa famosa controvérsia de calvinismo ou arminiano. O que é isso? Afinal de contas, o que significa? Antes de tudo, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um rápido panorama do que significa essas duas vertentes teológicas e quais são as principais diferenças delas. Eu não vou tentar fazer uma exposição a favor de uma ou de outra, até porque provavelmente você não vai mudar de opinião em um vídeo curto do YouTube. Mas a minha intenção aqui é que você possa conhecer um pouco sobre qual é o significado dessas duas vertentes. E no final eu vou fazer uma breve reflexão sobre humildade e unidade da igreja. Primeiro vamos falar de João Calvino. Se você já assistiu a História do Cristianismo, como você nunca viu, o 5º episódio sobre a Reforma Protestante, você já viu um pouco sobre João Calvino, que foi um dos principais reformadores do século XVI. Enquanto Martim Lutero, Zwingli e os outros reformadores estavam apaixonados por aquilo, João Calvino foi um grande pensador. Ele foi aquele que sistematizou a teologia reformada. Nós podemos dizer que foi João Calvino que veio a primeira teologia sistemática protestante. Ele era muito inteligente e muito dedicado aos estudos. E Calvino escreveu sobre tudo, sobre muita coisa. A maioria das pessoas, quando falam de calvinismo, estão falando sobre salvação e sobre eleição. Mas, na verdade, esse foi apenas um dos tópicos que Calvino tratou. E talvez até não foi o mais importante para ele, a questão da salvação. Calvino falou sobre a relação do cristianismo com as artes, com a ciência, o cristianismo com a política, a maneira como a graça de Deus nos transforma hoje e agora. Para vocês terem uma ideia, quando João Calvino escreveu uma catequese para ensinar as crianças, uma das primeiras que ele escreveu, ele acabou deixando o tema da eleição, da salvação de fora. Ele focou em outras coisas. Para vocês terem uma ideia de como esse tema da salvação é uma das coisas que João Calvino tratava, mas não a principal delas, que geralmente a gente reduz o calvinismo a só no tema da eleição, no tema da salvação, tendo que o próprio calvinismo tratou de muitas outras coisas além disso. Para João Calvino, o cristianismo se trata de como Deus, através da sua graça, redimiu o mundo e nos deu salvação, para que nós possamos viver hoje refletindo a imagem de Deus, trazendo transformação para a sociedade e esperando sim em uma vida eterna após a morte. Mas esse era um dos pontos. Mas como eu sei que a maior curiosidade de vocês sobre o tema da salvação, eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Vamos entrar nesse tema de salvação, um tema muito polêmico. Vamos lá. Mas antes eu vou falar sobre Jacó Arminio, que foi um teólogo que surgiu na Holanda no ano 1603. Ele foi convidado para poder refutar algumas doutrinas que estavam indo contra o calvinismo. E quando ele começou a estudar as escrituras, ele acabou chegando em algumas conclusões que divergiam um pouco do calvinismo. Armínio acabou morrendo muito cedo, mas os seus seguidores, que ficaram começando arminianos, acabaram organizando a sua doutrina e a sua teologia sobre o tema da salvação, resumidamente em 5 pontos. O primeiro ponto diz respeito ao livre-arbítrio. Diz que todo ser humano possui liberdade para escolher, pecar ou não pecar, liberdade para escolher a Deus ou não escolher a Deus. O segundo ponto diz respeito à eleição condicional, que Deus elege as pessoas, mas apenas sobre uma condição, de que ela possua fé. Ou seja, Deus elege aquele que primeiro tem fé. Nós precisamos ter fé para que Deus nos eleja. A salvação ela é uma obra de Deus, mas ela dependeria da nossa decisão, da nossa fé. Estaria condicionada a isso. O terceiro ponto diz respeito à expiação universal, que o sacrifício de Jesus na cruz ele foi para todas as pessoas do mundo, que Jesus morreu para todos, e todo mundo tem a oportunidade de crer ou não, e todo mundo não tem a oportunidade de se arrepender e ser salvo. O quarto ponto dizia que a graça é irresistível, ou seja, a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, ela pode ser resistível pelo ser humano. O Espírito Santo, ele ainda poderia vir tentar me convencer do meu pecado, tentar me fazer me aproximar de Deus, mas como eu tenho livre-arbítrio, eu posso resistir.
essa graça. E o quinto ponto da teologia armeniana é que o ser humano ele pode cair da graça, ou seja, ele pode ser salvo, mas se ele não perseverar na salvação, o santo, o crente, ele tem certeza da salvação, mas se ele não perseverar nisso, ele poderia cair da graça. Consequentemente, ele poderia perder essa salvação. Bom, quando essa doutrina começou a ganhar força ali na Holanda e na Europa, os calvinistas não gostaram muito dessa ideia e eles resolveram se reunir. Eles se reuniram, eles convocaram uma grande assembleia entre os calvinistas da Europa, que ficou conhecida como Sínodo de Dort. E aí foi ali que eles organizaram uma resposta contra o arminianismo, que resumia também a 5 pontos, que ficariam conhecidos como 5 pontos do calvinismo até os dias de hoje. E os 5 pontos do calvinismo são os seguintes. O primeiro ponto diz respeito à depravação total. Essa doutrina diz que por causa do pecado original, todo ser humano está completamente separado de Deus. Ele está, como diz o livro de Efésios, está morto para Deus por causa dos seus pecados. E o morto nada pode fazer. E por isso o ser humano não teria um completo livre-arbítrio. A imagem de Deus estaria corrompida. E o ser humano sozinho por si só não teria condições de escolher a Deus. Apenas se Deus fizer algo primeiro, é que ele teria condições de responder a isso. Mas sozinho, um homem não tem liberdade de escolher a Deus. É isso que diz o ponto sobre a depravação total. O segundo ponto diz respeito à eleição incondicional, dizendo que Deus, incondicionalmente, antes da fundação do mundo, elegeu e escolheu aqueles que seriam aqueles salvos. E isso não depende de nós, na verdade, nada que nós possamos fazer para ser salvos. A salvação, então, parte de Deus. É Ele quem toma a iniciativa. Como o ser humano está corrompido e depravado, não tem condições de escolher a Deus. É Deus que toma essa iniciativa. É o Espírito Santo que constrange o coração da pessoa. É o próprio Deus quem coloca o coração do ser humano o desejo de responder a esse chamado, a essa eleição. Essa eleição não seria com Deus esmagando, com Deus obrigando a fazer algo que ele não tem liberdade, mas a doutrina do calvinismo diz justamente que Deus, ele regenera o coração humano. Ele faz com que o coração humano volte a desejar a Deus. Por isso que o Espírito Santo transformaria ou transforma de dentro para fora. Existem vários trechos nas Escrituras que mostram que Deus soberanamente escolhe e elege aqueles que são seus. Como o livro de Romanos, a própria carta de Efésios, que diz que desde antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou a isso. Então, o segundo ponto do calvinismo diz respeito que a eleição de Deus ela é incondicional, ou seja, não depende de nós, depende apenas da obra e da graça de Deus. E é justamente nesse ponto que surgem as famosas discussões. Então, quer dizer que se Deus elegeu alguns para o céu, ele escolheu outros para ir para o inferno, e surge essa dupla predestinação, que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Mas, na verdade, o calvinismo vai dizer que todo ser humano é pecador, que todos nós merecemos condenação, que Deus não nos deve nada, e Deus nem mesmo uma explicação, que Deus, pela sua graça e misericórdia, sem que a gente mereça, ele escolhe que aqueles que se salvarão. Isso não significa que Deus está condenando as outras pessoas porque ele quer. A culpa do pecado continua sendo nossa. A culpa de quem não reconheceu a Deus e não foi eleito por Deus não é de Deus. A culpa é do próprio pecado. A culpa é do ser humano. Mas se Deus é amor e ele deseja que todos se salvem, por que Deus não escolhe eleger todo mundo, salvar todo mundo? Realmente, essas sejam uma das questões mais espinhosas do calvinismo. E geralmente a resposta é justamente que Deus não deve nada, nem mesmo uma explicação. Todos nós não merecemos ser salvos, e que se somos salvos é por pura misericórdia de Deus. O terceiro ponto do calvinismo diz respeito à expiação limitada, que na verdade Jesus não morreu por todos os seres humanos, que ele morreu para aqueles que seriam eleitos. O quarto ponto diz que a graça é irresistível. Diferente do arminianismo, o ser humano não pode resistir à graça de Deus. Todo aquele que o Espírito Santo escolhe derramar a sua graça, constranger o coração e trazer o arrependimento, esse não pode resistir à graça de Deus. Eu confesso que a minha experiência pessoal de conversão foi muito parecida com isso. Eu nunca senti que eu escolhi Jesus. O meu coração estava meio duro. Sempre tive a sensação que foi ele que me escolheu e ele me rendeu. Mas não por obrigação.
Não, porque ele transformou o meu coração e eu tive esse desejo de escolher. Mas eu sei que esse desejo não veio de mim, foi ele que colocou no meu coração. O quinto ponto diz respeito à perseverança dos santos. Uma vez que você foi eleito, uma vez que você foi salvo, você não pode perder a salvação. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, aquele que foi salvo, ele vai perseverar até o final, no caminho de santificação, no caminho de transformação. E esse é o quinto ponto do calvinismo, que diz respeito à perseverança de todos os santos. Como você percebeu, eu não trouxe muitos textos bíblicos ou referências a favor do arminianismo ou do calvinismo, porque senão a gente precisaria de horas para falar sobre isso. Mas tem uma reflexão que eu gostaria de trazer. Primeira coisa, tanto o calvinismo quanto o arminianismo são visões limitadas a respeito do mistério da grandiosidade de Deus. Não dá simplesmente para pegar Deus, colocar dentro de uma gaiola, de uma caixa e dizer: olha, esse é Deus de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com a minha visão teológica. O arminianismo, o calvinismo são tentativas humanas de explicar a graça de Deus, de explicar as escrituras, mas elas não são infalíveis. O calvinismo pode sim erros, assim como o arminianismo pode possuir erros. E nós não podemos crer que essa é a resposta final a respeito do cristianismo. O segundo conselho que eu gostaria de dar é que, sim, é muito bom que você tenha uma posição teológica. Eu tenho mesmo, sou mesmo influenciada. Eu sou armeniana, mas isso jamais pode fazer com que a gente se torne orgulhoso, com que a gente somos mais importantes, sabemos mais de Deus ou da Bíblia, porque nós somos calvinistas ou porque nós somos armenianos. A sua visão teológica não deve fazer com que você menospreze as pessoas que pensem diferente de você, porque a graça de Deus também está sobre elas, porque elas também são usadas por Deus, porque nós não somos infalíveis. E nós não podemos permitir que o orgulho suba a nossa cabeça, que nós pensemos mais importantes que outras pessoas, porque eu conheço a teologia armeniana, porque eu tive iluminando. Isso jamais pode acontecer no nosso coração. O meu quarto conselho é que nós precisamos nos preocupar muito mais com a unidade da igreja. Já no tempo do apóstolo Paulo, como vemos em 1 Coríntios capítulo 3, existia já divergência. Uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo, Paulinos, Apoliano, né? Imaginando. Existia já essa divisão na igreja e o próprio apóstolo Paulo fez questão de dizer: isso não pode existir. Todos nós estamos sendo edificados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a unidade da igreja. E seja você calvinista ou seja você arminiano, tem uma coisa que nós temos em comum. Na verdade, muitas coisas que nós temos em comum. Todos nós cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, que a salvação é sim pela graça, que nós não merecemos, que nós podemos ter a esperança da nossa salvação pela fé em Jesus Cristo. Todos nós concordamos com isso e nós devemos prezar pela unidade da igreja. A graça de Deus está no meio de todos nós. Deus usa calvinistas sinceros e Deus usa arminianos sinceros. E isso jamais deve ser tema de divisão e de discórdia dentro da igreja. Nós devemos sim buscar a unidade, caminhar em unidade, mesmo com quem pensa diferente nesse tópico. E por último, abraçar o paradoxo, o que significa? A Bíblia traz muitos e muitos textos que dizem que Deus elegeu o seu povo, que é Deus que toma a iniciativa da salvação, que nós não podemos fazer nada. Mas as Escrituras também demonstram que existe sim uma responsabilidade nossa, uma resposta de fé nossa. Como essas duas coisas se encontram, eu não sei muito bem. Eu gosto da ilustração que o Hernán Dias Lopes fez, que talvez esses dois assuntos de eleição de Deus e responsabilidade do homem, elas sejam como uma linha de trem. Aquelas duas linhas paralelas que a gente sabe nunca se encontram. Mas quando a gente olha lá no horizonte, lá na frente, a gente vê que de alguma maneira as duas se encontram. Não sei, talvez, como as duas possam caminhar juntas, mas eu sei que talvez seja possível nós abraçarmos o paradoxo.
Eu sou muito influenciada pela teologia armeniana, mas eu não me considero uma armeniana completa. Isso está tudo bem, nós podemos caminhar em unidade com a igreja. Se você é calvinista, você pode crer que o armeniano foi eleito para ser armeniano. Se você é armeniano, você pode crer que o calvinista tem livre-arbítrio de ser calvinista. Mas o que nós precisamos buscar é a unidade da igreja. Sim, eu recomendo muito que você estude e busque conhecer sobre armenianismo e calvinismo. E não tem problema você tomar uma posição em uma delas. Né? Esse foi mais um vídeo. Esse foi um estudo sobre um pouco do calvinismo e do armenianismo. Se você gostou, mais uma vez, deixe